Olá, sejam bem-vindos! Estamos iniciando aí a quarta aula do workshop Plano de Metas. Eu espero que você venha aproveitando, que você tenha feito as atividades e que você venha aplicando já na definição das metas para o seu futuro e para o ano de 2019. E nessa aula, então, nós vamos falar sobre técnicas e ferramentas para a ação com busca e foco nos resultados. Iniciando então a nossa quarta e última aula aí do workshop Plano de Metas. Eu já adianto para você, se você ainda não assistiu às outras aulas, então eu peço que você retorne e assista às aulas para que você possa então entender a continuidade das aulas, porque a gente aplicou o conteúdo de uma forma contínua. E aí, nessa última aula, nós vamos falar então sobre técnicas e eu vou trazer aqui algumas ferramentas que você pode aplicar aí para facilitar o foco e a disciplina na busca então da concretização das suas metas. Lembrando que na primeira aula a gente falou sobre o estado atual, na segunda aula a gente falou sobre a definição de futuro, as nossas visões de futuro, definir aquilo que a gente quer para o nosso futuro. E na terceira aula a gente traçou as metas, eu trouxe aí para vocês técnicas e ferramentas de como traçar metas para que a gente possa então ter uma melhor clareza das metas a curto, a médio e a longo prazo. E claro, não adianta apenas ter metas, ter um bom plano, ter uma boa estratégia se a gente também não tiver foco e ferramentas para que a gente possa manter a nossa disciplina. E nessa aula é justamente isso, nós vamos falar então sobre algumas ferramentas que vão te ajudar aí a manter a sua disciplina para que você possa ser mais produtivo em busca dos seus resultados. Primeira pergunta que eu faço: como está o seu foco? Por que é tão difícil nós mantermos o foco? Você tem já aquela sensação de correr o dia todo e no final do dia você não conseguir ter realizado aquilo que você idealizou? Então, quais são as consequências que você vem tendo aí pela falta de foco na sua vida e no seu dia a dia? Então, como corrigir a falta de foco? Desenvolvendo melhor atenção e concentração para as minhas conquistas. E muitas das vezes, a nossa vida parece um quarto bagunçado, não é mesmo? A gente chega, são tantas coisas para fazer, tantas atividades, tantas tarefas, tantos compromissos. Às vezes a nossa agenda aí, lotada com compromissos pessoais, com compromissos profissionais, que você chega no final do seu dia, você está esgotado, você está exausto, está se sentindo estressado, E aí muitas das vezes vem aquela frustração que você não está conseguindo ser produtivo, que você está deixando de lado de fazer realmente as coisas importantes na sua vida e as suas metas, os seus planos não estão conseguindo ir adiante. Eu tenho certeza que muitas das vezes você se sente dessa forma, porque eu também me sinto e já me senti mais, mas hoje aplicando as técnicas e algumas ferramentas, elas têm me ajudado e me auxiliado. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Você tem uma imagem aí de um arqueiro. Quais são as virtudes de um arqueiro? Na verdade, a arte do arco e da flecha é uma prática que simboliza a concentração. Por quê? Porque ali nós temos o arqueiro, a flecha, o arco e o alvo a ser atingido. Para alcançar o alvo, é necessário concentrar a mente, o olho e o corpo, enquanto, ao mesmo tempo, a corda do arco deve ser liberada sem perturbar a mira. O padrão e o direcionamento da energia do arqueiro confere a qualidade ao tiro, pois sua energia mental, emocional e física é transformada em movimento que aciona o arco e, consequentemente, transmite essa energia à flecha. Uma vez que é usado por praticamente todas as culturas e muitas vezes é classificado como uma das invenções mais importantes da história, o arco foi uma importante ferramenta de caça e arma de guerra em todo o mundo. Desde os tempos pré-históricos até a introdução das armas de fogo, foi considerado então a primeira arma de projétil, capaz de concentrar energia, sendo utilizada para as mais atividades, desde a caça, da defesa e até mesmo na guerra. As partes do arco, assim, elas dobram-se e são puxadas para trás.
resultando em um aumento de energia potencial. Quando a corda é liberada, essa energia é transformada em energia cinética, que é transferida para a seta, que é projetada para frente em alta velocidade. O arco é tudo aquilo que potencializa nossas capacidades, e a nossa capacidade de acertar com precisão impacta nossos objetivos, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E aí nós podemos considerar o nosso conhecimento, nossas capacidades, os treinamentos e as infinitas possibilidades humanas. As flechas representam as nossas ações na vida. Uma flecha certeira é resultado de um esforço consciente e organizado, e ela traduz as virtudes do guerreiro, como autoestima, motivação, vitalidade, equilíbrio e, claro, muito foco. Então, o que podemos aprender com a arte do arco e da flecha? Precisamos aumentar as nossas capacidades humanas, precisamos nos capacitar, nos munir de ferramentas para que a gente possa então acertar no menor espaço de tempo e com maior exatidão os nossos alvos. Ter foco, atenção e concentração é talvez a habilidade mental mais difícil de ser adquirida e controlada nos dias de hoje. Seja na vida pessoal ou profissional, estamos a todo momento sendo bombardeados de informação. Se não aplicarmos nossa atenção seletiva para aquilo que é importante, podemos desperdiçar energias em coisas que é desnecessárias, trazendo então consequências devastadoras para a nossa vida. Para melhorar a nossa capacidade de atenção e concentração, precisamos treinar o nosso cérebro como se fosse um músculo, pois quanto mais estímulo ele recebe, assim ele vai se expandindo, aumentando então a sua força, sua resistência, aperfeiçoando a sua capacidade de desempenho, atenção, concentração e foco. Christian Barbosa fala no seu livro A Tríade do Tempo que existem 3 tipos de pessoas e eu vou apresentar agora para você. Segundo ele, quando fala em questão de prioridades e gestão de tempo, nós temos em primeiro momento aquelas pessoas que são chamadas de super-homem ou o apaga-incêndio, o bombeiro. Quem é então o super-homem? O super-homem vive na esfera da urgência. Ele vive tentando apagar incêndio, ajudar a todos, não sabe dizer não prioriza suas atividades no dia a dia e não sabe trabalhar com uma agenda, fazendo então a sua gestão de tempo. Ou seja, é aquela pessoa que deixa as coisas para a última hora, vive correndo atropelada, tentando a todo momento tapar buracos. E isso então gera frustração, ansiedade e, claro, essa pessoa ela não consegue ser produtiva em nenhuma esfera da sua vida. Já uma outra pessoa, chamada de Homer Simpson, ela vive na circunstância. O que é isso? Aquela que deixa a vida levar. Ou seja, ela não tem uma agenda, ela não prioriza o seu futuro, ela não tem metas, ela vive então conforme as circunstâncias, conforme as coisas vão acontecendo. Em último lugar, das pessoas que fazem a má gestão de tempo, nós temos então o equilibrista, que vive então entre o urgente e o circunstancial. É aquele então que vive tentando apagar incêndio e ao mesmo tempo deixa a vida levar, não prioriza suas atividades, não tem clareza do que ele quer e quais são as suas metas para o futuro. Essa ferramenta ela nos ajuda então a dar uma analisada na nossa vida. Em quais das esferas nós estamos no momento? Nós somos mais super-homem, né? Vivemos então na urgência, atropelados pela nossa agenda, não priorizando as nossas atividades, tentando apagar incêndio, deixando as coisas para a última hora. Ou nós estamos então na esfera da circunstância, sendo então um Homer Simpson da vida, aquele que não tem metas, aquele que não tem tarefas a serem cumpridas na esfera da importância, aquele que não tem clareza do seu mundo ou então das suas visões de futuro. Ou estamos então na esfera do equilibrista, aquele que vive na urgência e vive então na circunstância, tentando apagar incêndio e não tendo clareza do que quer para o seu futuro. Esse workshop justamente vem para te trazer a clareza, deixando então de trabalhar na esfera da urgência, da circunstância e não sendo então um mero equilibrista, não sendo aquela pessoa que vive apagando incêndio e não tendo uma visão clara do que se quer para o futuro. É claro que nós não temos controle total sobre nossa vida. Nós não temos controle de pessoas chegar até nós pedindo coisas, pedindo ajuda, situações que nos aconteça, seja no trânsito, ou mesmo você ter que largar todas as suas atividades, largar toda uma agenda de um dia de trabalho para atender uma questão emergencial na tua vida pessoal, ou na tua vida profissional, ou relacionado então com sua vida familiar, na área da saúde. Mas o que nós
podemos fazer é ter essa clareza. Podemos dividir o nosso tempo, então, para que as coisas urgentes e circunstanciais não venham interferir na esfera da importância. E nesse próximo slide eu mostro para você, segundo o Christian Barbosa, ele diz o seguinte: nós temos que dedicar 10% do nosso tempo deixar para as coisas circunstanciais, como não temos controle sobre tudo. 20% para atender as questões emergenciais. São aquelas coisas, né, que você tem, são aquelas atividades que você tem na sua agenda. Datas marcadas, reuniões ou coisas inesperadas que aconteçam no decorrer do teu dia ou da tua semana. Mas 70% do nosso tempo nós temos que dedicar à esfera da importância. O que é a esfera da importância? É isso que você veio fazendo, é a clareza do seu futuro, é trabalhando para as suas visões de futuro, trabalhando nas tarefas que vão te levar a concretizar os seus objetivos. Uma outra ferramenta, então, é a quadrante das prioridades, ou matriz das prioridades, né? Então tem uma frase aí de Stephen Covey que ele diz o seguinte: o segredo não é priorizar o planejamento, mas planejar as suas prioridades. E essa ferramenta que ele fala no 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele apresenta então que a nossa vida ela se divide em coisas importantes e coisas não importantes. Ao mesmo tempo então de coisas urgentes e coisas não urgentes. A primeira quadrante ali, né, que você está vendo, nós estamos falando daquilo que é urgente e ao mesmo tempo é importante. Aqui então entra as tarefas que precisam ser finalizadas o mais rápido possível. Geralmente são aquelas que possuem prazos apertados, né? São as tarefas urgentes, onde se localizam as crises. Estima-se que 90% das pessoas estão agindo dentro desse quadrante, ou seja, apagando incêndios. Quanto mais tarefas estiverem nesse quadro, mais você conseguirá visualizar as falhas ocorridas em etapas cruciais, como na questão do seu planejamento. Nesse quadrante estão as tarefas que realmente são críticas. Por exemplo, resolver problemas inesperados, tarefas com prazos curtos, aquelas tarefas que você deixou para a última hora, né? Soluções de problemas que estejam afetando a sua empresa, os seus clientes, ou a sua vida, ou até mesmo a sua saúde. E aí nós temos ali o segundo quadrante, que é o quadrante então do importante e não urgente. É nesse quadrante que devemos concentrar nossos esforços. São atividades que não urgentes, são atividades então não urgentes, mas de extrema importância. A atenção nesse quadrante traz diversos benefícios, como o controle, o equilíbrio interno, redução de crises e oportunidades de um planejamento mais elaborado e melhor executado. Sem a sua organização, então, é fácil perder-se no tempo e a gente acaba caindo para o quadrante 1. E aí é onde nós temos aqueles prazos onde a gente planeja, a gente deixa para a última hora, procrastina, e aí você vai ter que correr contra o tempo, né, para você poder resolver, onde você poderia ter trabalhado no decorrer de tempo hábil para colocar aquilo, para executar, né, aquela atividade. Então, geralmente, nesse quadrante aí das coisas importantes e não urgentes, estão as tarefas e os seus projetos de vida, suas visões de futuro, os seus planejamentos. Tarefas relacionadas também com o seu trabalho diário, são aquelas tarefas, né, que você tem para preparar, para entregar em determinado tempo. Então, geralmente, nesse quadrante, é importante, como a gente falou, é o quadrante da importância. Da mesma forma, então, que lá na tríade do tempo, ele fala que no quadrante ou na esfera da importância ou das coisas importantes, precisamos dedicar 70% do nosso tempo. Quadrante 3, nós temos ali as coisas urgentes e não importantes. Dentro desse quadrante, destacamos as falsas atividades-chave, ou seja, aquelas atividades que nos enganam e nos fazem achar que estamos sendo produtivos. São atividades que no final do dia percebemos que não trouxeram resultados efetivos. A ideia nesse quadrante é você delegar algumas tarefas ou até mesmo evitar. Geralmente, nesse quadrante, entram atender telefones, pagar contas, reuniões, responder e-mails, responder ao WhatsApp, enfim,
São atividades que ao longo do tempo, né, ao longo do dia, vão te surgindo inesperadamente. Então nós precisamos ficar de olho, porque às vezes você está correndo, tentando ajudar todo mundo, não está dizendo não, e você está se afundando, não deixando de ser realmente produtivo. Agora, nesse quadrante, nós temos o quadrante 4. Nesse quadrante estão aquelas coisas que não são nem importantes e nem urgentes. É esse quadrante onde estão as famosas distrações, que realmente sugam o nosso valioso tempo, e aí não deixa nós sermos produtivos, e é preciso investir então um melhor policiamento. Ou seja, é preciso investir o melhor policiamento, não deixar que essas distrações então roubem o teu tempo, tire a sua disciplina e não venha desperdiçar o teu foco tão precioso. E geralmente nós temos ali redes sociais, internet, televisão, notícias sem fundamento, que não vai realmente trazer nenhum benefício, WhatsApp, né? Os grupos, as pessoas que vivem ali, muitas das vezes as pessoas te mandam mensagem, né, e quer coisas de última hora, quer que você responda já em cima do tempo. Então tenha cuidado, preste atenção como está o teu tempo, como está o seu foco. Se o seu foco estiver, né, se você estiver dedicando foco nesse quadrante, fique ligado. Tente realmente eliminar o máximo possível para que você então não seja sugado pelo quadrante das coisas não importantes e não urgentes. Se houvesse então uma conta ideal, né, segundo então esses quadrantes ali, poderíamos dedicar 60% do nosso tempo na concretização de tarefas que não são urgentes, mas são importantes. Esse planejamento realizado de modo eficiente e direcionado vai evitar que no futuro as tarefas emergenciais, que além de consumir o nosso tempo, causam aí então bastante desgaste e frustrações. As tarefas urgentes e importantes deveriam então tomar cerca de 20% do nosso tempo e esforços. E os outros 20%, como não temos então controle sobre tudo, ficariam então dedicado para as coisas que não são importantes e urgentes e coisas que não são importantes e também não são urgentes. Então eu vou trazer para você agora uma série de dicas que você possa então manter melhor concentração, principalmente nas coisas importantes, e que você possa então ter maior resultado aí na execução das suas atividades. A primeira dica: evite interrupções. Tente escolher um local que você possa então trabalhar sem ser interrompido constantemente, né? Para que você possa realmente se concentrar e ser produtivo nas suas tarefas. Estipule períodos de tempo para concretizar as suas tarefas. E informe as pessoas aí da sua família, ou que trabalha com você, que você não pretende ser interrompido nesses momentos. Aprenda a delegar, principalmente aquelas tarefas que não vai te trazer um resultado imediato. Aprenda a dizer não de forma prática e eficiente. E muitas das vezes tenta, né, conversar com a pessoa, entrar num acordo, se não pode resolver aquele problema ou conversar sobre aquele assunto em um outro momento ou num outro dia. E avalie se as interrupções que você vem tendo no momento é realmente importante e vai te trazer algum resultado. Comece a anotar as situações no dia a dia que tiram o seu foco e tiram a tua concentração. Faça uma lista. E comece então a trabalhar um plano, o que você pode fazer para que realmente isso venha interferir o mínimo possível na sua vida e nos seus resultados, nas suas tarefas e na concretização das coisas importantes que você tem a fazer. O que você pode fazer para melhorar então o teu foco e a tua concentração e começar a entender aonde então você está dedicando a maior parte do seu tempo é imprimir, né, essa matriz aí das prioridades, ou mesmo desenhar ela numa cartolina e começar a colocar post-its ali de coisas que realmente são importantes e urgentes, né, que você vem executando aí no seu dia, aquelas coisas que são urgentes e não importantes, que vem te tomando e roubando então parte do teu foco e a tua concentração, e aquelas coisas que não são nem urgentes e nem importantes, né, que são as circunstâncias aí que tiram o teu foco, que são as famosas distrações. E por último, coloque então as suas atividades e tarefas que são importantes, mas não são urgentes, mas que você precisa dedicar o maior tempo, né, para que você possa ser mais efetivo e ter mais resultados. Dessa forma você vai aumentar o seu nível de organização, chegar então no final do seu dia aí
com sentimento positivo, né? E com sentimento realmente de realização, que você conseguiu ser muito mais produtivo na execução das suas tarefas. Bom, pessoal, o segredo de tudo é justamente você começar a prestar atenção, não nas coisas que te acontecem, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Stephen Covey diz o seguinte, ele fala do princípio 90-10. O que é esse princípio? Ele diz o seguinte, que os 10% da nossa vida está relacionado com o que se passa com a gente. Os outros 90% estão relacionados à forma com que nós reagimos a isso que nos acontece. O que isso quer dizer? Quer dizer que realmente nós não temos controle, então, sobre 10% do que nos sucede. Mas não podemos evitar, por exemplo, que um carro enguice, que o avião atrase, que o semáforo fique no vermelho, mas sim nós podemos então tomar... Lembra que a gente falou, né, sobre a questão da proatividade, quando nós respondemos a um estímulo de forma proativa, realmente buscando uma solução de acordo com os nossos princípios e valores. Chegamos então ao final da nossa jornada, do nosso workshop Plano de Metas. E eu gostaria que você desse aí o seu feedback. Eu espero que realmente esse workshop venha, né, através dessas técnicas e ferramentas, realmente venha ajudar você aí na concretização das suas metas, nos seus planos, nos seus projetos e na realização das suas visões de futuro. Eu gostaria que tu desse teu feedback, manda seu comentário, deixa lá no WhatsApp, deixa lá no grupo, ou abaixo desse vídeo também, né? Compartilha aí com seus amigos e se inscreva lá nas nossas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Siga lá também o meu canal do YouTube, que a gente vai estar postando sempre novidade, trazendo bastante material e eu tenho certeza, né, que você é muito importante, o teu feedback é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. A nossa mente se alimenta de duas coisas, daquilo que lhe servimos e do ambiente que está em nossa volta. Lembre-se que o pensamento é como uma semente. Sendo assim, a sua vida é determinada pelas sementes que planta, pelo ambiente em que vive e pelo que as pessoas em sua volta têm a lhe oferecer. Antes de focar nos seus problemas, vamos juntos focar na solução. Antes de nós criticarmos, vamos avaliar a nós mesmos. Antes de reclamar dos sapatos velhos e descorados, vamos então agradecer pelos pés que nos foi dado para que possamos pisar no chão. Não adianta apenas sonhar, idealizar aquilo que gostaríamos de conquistar, se antes não tivermos proatividades, se não tivermos decisão e atitude de sobra para arregaçar as mangas e ir à luta. Nós só podemos fazer nos limites daquilo que somos, e nós somos o que pensamos. Segundo um provérbio chinês, há 3 coisas que não voltam mais: a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. E eu deixo aqui a minha gratidão por você que realmente tem nos acompanhado até aqui. Um grande abraço e nos falamos mais.